Quaresma. A Quaresma termina na Quinta-feira Santa, imediatamente antes da missa do lava-pés. Foi determinação do Papa Paulo VI. Ele mudou isto. A Quaresma termina, por quê? Porque é a preparação para a Páscoa. A celebração da Páscoa praticamente começa hoje, com o Tríduo Pascal. A Quinta-feira Santa, Jesus que se reúne com os apóstolos na última ceia. Depois ele vive a sua paixão na sexta-feira, sua morte, né? O sábado ele dorme, o sono da morte, vai à mansão dos mortos, salvar os mortos que morreram antes dele, os justos, e depois ele ressuscita no domingo, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o inferno. Bem, hoje na quinta-feira é o dia de nós celebrarmos três coisas importantíssimas. Cristo se reúne com os apóstolos na última ceia, na Santa Ceia. Eu não sei se você já notou, mas o evangelista São João, ele gastou 5 capítulos para narrar a Santa Ceia. Começa lá no capítulo 13 de São João, vai até o capítulo 17. 13, 14, 15, 16 e 17. Ele começa dizendo lá, no capítulo 13, é a leitura da missa de hoje: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até a cruz. Não recuou diante da morte, para poder nos salvar. É muito interessante, note bem, que na noite que ele mais nos amou, foi a noite que ele foi traído, que ele foi mais mal amado, por um dos seus discípulos, que viveu com ele 3 anos, que viu a sua beleza, viu os seus milagres, viu a sua divindade. Judas negou, traiu o Senhor. Tendo amado os seus que estavam no mundo até o fim, amou-os até o fim. Mas ele nessa mesma noite, ele foi traído até o fim. É um paradoxo, não é? Isto mostra, meus irmãos, que Deus não tira a liberdade de ninguém. Se aquele homem, Judas, que viveu ali com Jesus 3 anos, vendo os milagres que Jesus fez, se ele teve coragem de dar aquele beijo da traição, e Jesus ainda disse para ele: Judas, é assim que você trai o Filho do Homem? Com o beijo, porque o beijo para os judeus era o símbolo da amizade, da fraternidade, do amor. Era o chamado ósculo santo, que os cristãos, quando davam a paz uns aos outros, saudavam com um beijo da paz. Vejam, gente, ninguém tem estado de graça confirmado. Ou seja, Deus respeita a nossa liberdade. Deus nos dá a sua graça, mas se a gente não cooperar com a graça, a gente pode cair na desgraça. Isso é um sinal para todos nós. Mas eu dizia que São João gastou 5 capítulos. Todos os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narraram a Santa Ceia só num pedacinho, narrando o que? A instituição da Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue, derramado por vós. São João não. São João foi do 13 ao 17. É uma leitura que nós precisamos fazer a partir de hoje. Por quê? Porque aí na Santa Ceia, vocês sabem que foi o último encontro que Jesus teve com os apóstolos. Um dia eu li um livro escrito por um teólogo americano. O livro se chamava The Bread, O Pão da Vida Eterna. Em inglês, The Bread of Eternal Life. E esse teólogo americano dizia o seguinte, que a Santa Ceia deve ter acontecido mais ou menos das 7 horas da noite até as 11 horas da noite. Deve ter sido umas 4 horas mais ou menos. E quanta coisa importantíssima Jesus disse ali na Santa Ceia.
Quanta coisa importante, não é? Por exemplo, eu vou relembrar aqui só 3 versículos desses 5 capítulos. Por que isso é fundamental? A gente meditar nesses 3 dias podemos chamar assim de uma verdadeira vigília pascal, porque são as últimas palavras de Jesus. É como que o testamento dele, o juramento dele. Então ele diz muitas coisas importantes. Ele se reúne com os apóstolos. Aí ele transforma os seus apóstolos em sacerdotes. Ele institui a Eucaristia. E ele ensina para nós a lei fundamental do cristianismo, a lei do amor, nessa Santa Ceia. Vamos meditar um pouco nisso. Vamos começar pela lei do amor, que ele institui como a referência básica do cristianismo. Ele diz para os apóstolos na Santa Ceia: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu gostaria que você percebesse que essa frase tem 2 pedaços, tem 2 partes. Primeira parte, Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Mas ele não para aí. Porque se ele dissesse apenas isso, amai-vos uns aos outros, a gente poderia ficar em dúvida: que amor é esse, Jesus? É o amor que eu vejo na novela? Esse amor simplesmente erótico? Simplesmente romanceado? Que amor é esse que o senhor está falando? Amai-vos uns aos outros. Mas que amor? A palavra amor hoje é extremamente desgastada. As pessoas querem fazer sexo, dizem vamos fazer amor. O outro gosta de um doce, diz eu amo esse doce. O que é o amor afinal, Jesus? O senhor está dizendo para a gente amar um ao outro. Mas então Jesus completa: como eu vos amei. Não é como os canais de televisão ensinam. Não é como as novelas ensinam. Não é como as revistas de romance ensinam. Como eu vos amei. Que coisa importante, gente. Ele mandou que a gente se amasse, mas ele disse o que é o amor. Amai-vos como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Ele disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. É por isso, gente, que quando São Paulo escreveu para os casais, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, Efésios 5, 25, São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. Estão entendendo? A referência, São Paulo faz eco às palavras de Jesus. São Paulo quer que o marido ame a esposa, claro, a esposa também ame o marido, como o Cristo amou a igreja é a esposa de Cristo, e se entregou por ela, foi à cruz por causa dela. É assim que você deve amar a sua esposa, está disposto a morrer por ela. Você ama assim a sua esposa? É assim que você, esposa, deve amar o seu marido. Fidelidade, compreensão, perdão. Este é o amor de Cristo. Se nós não entendemos o que é o amor de Cristo, nós nunca seremos cristãos de verdade. Porque o amor hoje é a palavra mais gasta. O amor hoje é a palavra mais esvaziada que existe. Usa-se a palavra amor para tudo. Mas a palavra amor significa para Jesus renúncia. Amor para Jesus significa dizer não para mim, para dizer sim para o outro. Amor para Jesus significa uma cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até a cruz. Por que ele foi lavar os pés dos discípulos na Santa Ceia? Depois de ele ter falado tudo que ele tinha falado, aí ele quis fazer um gesto. Porque a gente sabe que uma
figura, uma cena, vale mais do que 1000 palavras. Qualquer comunicador sabe disso, né? Esses dias eu vi o Papa Francisco fazer uma coisa muito bonita, não sei se vocês viram na televisão. Ele entrou na Basílica de São Pedro para confessar algumas pessoas, mas antes dele entrar no confessionário dele para confessar as pessoas, o que o Papa Francisco fez? Ele se ajoelhou num confessionário onde estava um padre e primeiro ele se confessou. E as câmeras focalizaram o Papa de batina branca, ajoelhado, do lado de fora do confessionário, primeiro ele se confessando, depois ele foi confessar as pessoas. É um gesto, vale mais do que 1000 palavras, mais do que o Papa fazer uma homilia, um discurso sobre a confissão. Ele deu o exemplo. Se eu que sou o Papa, preciso me confessar, todo mundo procure a confissão, não é? É a força do gesto, do exemplo, do testemunho. Então Jesus, na Santa Ceia, faz aquele gesto de lavar os pés dos discípulos. São Pedro chega a ficar horrorizado. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Por quê que Pedro fez isso? Porque Pedro sabia que quem lavava os pés das pessoas eram os escravos. Vocês sabem que naquele tempo, 2/3 da população era de escravos. 70% dos povos eram escravos. Toda família tinha escravos. E o escravo não era considerado uma pessoa humana, ele não tinha dignidade humana. O dono do escravo, o senhor, podia vender o escravo, podia até matá-lo, não tinha processo nenhum. Ele podia levar o escravo para a praça pública e vender o escravo, como ele vendia um boi, um cabrito, as suas hortaliças. Não tinha problema. O escravo não era considerado um ser humano. E era o escravo que, quando alguém chegava na casa de um judeu, era o escravo que abaixava lá e lavava o pé da pessoa. O lavar o pé era um gesto assim de acolhida, era um gesto de acolhida. E se lavava os pés por quê? Porque aquelas ruas empoeiradas da Palestina, né? As pessoas usavam sandálias, então os pés chegavam sujos de poeira, então tirava a sandália e lavava os pés. E Jesus vai fazer isso com os apóstolos. E Pedro ficou horrorizado. Não, aqui não. O Senhor não vai lavar meus pés. Pedro entendeu que ele não podia fazer do Senhor um escravo. Mas Jesus diz: Pedro, eu tenho que lavar seus pés. Se você não lavar seus pés, Pedro, você não vai ter parte comigo. Ou seja, se você não entender o que eu vou fazer, que a gente tem que se humilhar, a gente tem que ser o último, que eu ensinei para vocês. Porque quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Se eu não te lavar os teus pés, quer dizer, Pedro, se você não entender isso que eu estou fazendo, você não vai ter parte comigo. E Pedro, que era meio exagerado, Senhor, então lava tudo, lava desde a cabeça. Aí que queria que Jesus lavasse tudo. Pedro era tudo ou nada, né? Jesus disse: não precisa, você já está limpo, basta lavar só seus pés. O que Jesus quer ensinar para nós? A linguagem do amor é esta, é da renúncia. Jesus disse: quem quiser ser o primeiro no meu reino, seja o último. Seja o último. Todos nós queremos ser o primeiro da fila, não é? Todos nós queremos dar um jeitinho de furar a fila, passar na frente e tal. O carro está lá atrás buzinando para você abrir para ele passar. Todo mundo quer estar na frente. Jesus disse: fica lá atrás. Santa Teresinha do Menino Jesus, que entendeu muito isso, Santa Teresinha dizia assim: eu quero o último lugar. Sabe por quê? Ninguém vai brigar comigo. Ninguém briga com você quando você está no último lugar. As pessoas podem brigar com você se você estiver no primeiro. Lá atrás, Santa Teresinha disse: aqui eu fico tranquila, não tem ninguém atrás de mim, ninguém vai brigar comigo, ninguém vai querer meu lugar. Que sabedoria, né? Então a primeira grande lição que Jesus nos dá é essa lição: o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. O amor daqueles que entregam a vida para Deus. Que beleza, gente. Quantas e quantas pessoas na história da igreja entenderam isso?
Quantas e quantas pessoas deixaram, por exemplo, de se casar, de ter filhos, para entregar uma vida absolutamente a Deus, como os sacerdotes fazem. Os consagrados, as consagradas celibatários fazem, entregam a vida para Deus. Abre mão de tudo. Voto de obediência, voto de pobreza, voto de castidade. Foram milhares e milhares que já no século II, no século III, foram para os desertos do Sinai, os desertos do Egito, os desertos da Palestina, para viver ali como eremitas, como cenobitas, como, não é? Para Deus. Quiseram o último lugar. Que coisa bonita, né? É a vida dos santos. Viveram esse amor que Jesus ensinou. É a característica do cristianismo, né? Jesus disse: se vocês se amarem, vocês serão meus discípulos. É a marca, o distintivo do cristão, o amor de Cristo. Mas o amor de Cristo não é o amor de novela. Eu quero repetir isso daqui. Os casamentos se arrebentam, os casamentos se acabam. Por quê? Porque os noivos, a maioria, leva para o casamento um amor falso, que não é o amor de Cristo, é o amor das novelas, é o amor que quer receber, enquanto que amar é outra coisa, amar é dar. Aí o casamento acaba. Por quê? Porque ele não está casando por amor, ele está casando por egoísmo. Só que ele chama aquilo de amor. Um rapaz que treme de paixão diante de uma moça e diz para ela: I love you. Não é love you coisa nenhuma. Ele não ama de jeito nenhum. Ele é um egoísta que quer usá-la como uma coisa para satisfazer uma paixão dele. É como alguém que pega uma maçã e diz assim: eu amo maçã. E aí ele mete o dente na maçã, destrói toda a maçã e joga aquele bagacinho no lixo. É assim que muita gente ama. Eu gosto de cigarro, bota fogo no cigarro. Que maneira esquisita de gostar, de amar, né? Amor não é isso não. O amor, se tiver que destruir alguém, ele destrói a si mesmo, não o outro. É como Jesus. Ele se destruiu, mas não destruiu ninguém. Então a primeira lição fundamental da Quinta-feira Santa é a lição do amor. O amor de Cristo. Nós dizemos: o amor de Cristo nos uniu. Por que o amor de Cristo nos uniu? Porque no amor de Cristo não tem inveja. O amor de Cristo não tem rivalidade. O amor de Cristo não tem ciúme. Então o amor de Cristo nos uniu. Porque só existe unidade onde não existe maldade, onde não existe rivalidade, onde um não tem inveja do outro porque o outro é mais rico, ou fala mais bonito, ou canta melhor, ou é mais preferido do que eu. O amor de Cristo é a base de todo o cristianismo. Cristo colocou isso no lava-pés de maneira maravilhosa. Depois o Cristo instituiu também na Quinta-feira Santa, né, a Eucaristia. Ele sabia que iria embora, mas ele não queria nos abandonar. Então ele disse naqueles 5 capítulos da Santa Ceia que São João narrou, e foi o único evangelista que narrou, porque São João era aquele discípulo que captava melhor o coração de Jesus. Até que o próprio Jesus diz que é o discípulo que ele amava, e São João diz isso. Então São João narra direitinho, e Jesus diz: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Eu vou morrer amanhã, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E ele promete 2 coisas: que ele mesmo vai estar conosco e que o Espírito Santo vai estar conosco. Que coisa bonita. O último versículo do Evangelho de São Mateus, Mateus 20 e 28, explica tudo isso. Lá em Mateus
28, 20, não 20, 28, 28, 20, Mateus diz assim, é a última frase que Jesus disse antes dele ir para o céu: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que promessa maravilhosa, gente. Ele não disse, eis que eu estive, ou eis que eu estarei. Ele disse, eis que eu estou, hoje, até o fim do mundo. Ele tinha dito para os discípulos, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo se desprender do tronco, ele morre. Claro, quando você corta o galho de uma goiabeira, o que acontece com esse galho? Seca. Por quê? Porque a seiva da árvore não chega mais ao galho, cortou. Então Jesus, lá no capítulo 5 de São João, versículo 15, ele diz para os discípulos, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. É uma frase que a gente se esquece. A gente acha que sem Jesus a gente pode ser um bom pai, pode ser um bom professor, pode ser um bom pregador. Não pode. Sem mim, nada. Nada é nada. Nihil, em latim, nada. Sem mim, nada podeis fazer. É por isso que a gente fracassa. Porque a gente se esquece que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Sem a graça de Deus, nós não podemos fazer nada. Eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom professor, eu não consigo ser um bom médico, eu não consigo ser um bom dentista, eu não consigo ser um bom varredor de rua, se eu não tiver Jesus, a graça de Jesus. Por quê? Porque o ramo foi cortado da árvore, e se o ramo for cortado da árvore, ele morre, e Jesus diz que ele vai ser queimado. Entenderam? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ele promete, se você me procurar, eu vou estar com você, não vou te abandonar. Ele promete para a igreja, eis que eu estou convosco todos os dias, e já tem 2000 anos, é porque Jesus está conosco, meus irmãos, há 2000 anos, que ninguém jamais venceu essa igreja, nem vai vencer nunca, porque Ele prometeu que está conosco até o fim do mundo. Se esse nosso mundo viver ainda mais 2000 anos, mais 3000 anos, mais 1 milhão de anos, Ele vai estar conosco todos os dias. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É isso que fez com que a igreja vencesse aquela primeira perseguição lá dos judeus. Os judeus queriam matar Paulo, queriam matar os apóstolos, queriam matar Pedro, porque os judeus não aceitaram que a salvação fosse levada para os outros povos, achavam que era só para eles, só para eles. E os apóstolos entenderam que a evangelização era para o mundo inteiro. E os judeus, que eram muito nacionalistas, achavam que Abraão era só deles, queriam matar Paulo, queriam matar Pedro, mataram Tiago, maior, já no ano 35, mais ou menos, 36. Mas os cristãos venceram. Por que que Pedro e os apóstolos se regozijavam quando eram presos, quando eram flagelados? Eles diziam, saíram regozijando, porque se acharam dignos de ser flagelados por Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo estava no meio deles. Depois veio a perseguição romana, 260 anos, onde o maior império que o mundo já conheceu em toda a sua história, o Império Romano, aquele império que dominou todo o mundo, toda a volta do mar Mediterrâneo, aquele império que quis com a sua bota esmagar o cristianismo, quis com a sua espada matar todos os cristãos, mas não conseguiu, porque o Cristo estava com eles. Eis que eu estou convosco todos os dias. Que coisa bonita, gente. Tem uma história daquelas duas mártires, martirizadas no Império Romano, lá no anfiteatro de Cartago, no norte da África, Perpétua e Felicidade. Que coisa impressionante. Perpétua era uma moça da alta sociedade de Cartago, rica. Tinha 22 anos, 20 anos mais ou menos, e já tinha um filhinho,
E por ser cristã, ela foi condenada à morte, a ser jogada no anfiteatro para que um animal selvagem a matasse. E ela foi morta por uma vaca brava que o levantava para cima e jogava para baixo. Mas ela não morreu, foi preciso que lhe matassem com uma espada no pescoço. E o pai de Perpétua, que era um homem de sociedade, um homem rico, implorou para Perpétua no cárcere: minha filha, pelo amor de Deus, queima incenso aos deuses. Era a prova que tinha que passar, né? Faça libação aos deuses. Era o culto aos deuses pagãos. Perpétua disse: não, meu pai. Ele disse: então, por amor ao seu filhinho. Ela disse: não posso, meu pai. Então, por amor aos meus cabelos brancos. Não posso, meu pai. Gente, que beleza. Onde é que essa mulher foi encontrar força? Essa jovem da alta sociedade. Eis que eu estou convosco todos os dias. E a colega dela, Felicidade. Quem era Felicidade? Felicidade era uma escrava de Perpétua. Eu disse a você que todos tinham escravos. Perpétua era a senhora da escrava. Só que ambas estavam presas juntas, iam morrer juntas e morreram juntas, porque ambas eram cristãs. E Felicidade estava grávida, já nas horas de dar à luz. E Felicidade deu à luz no cárcere, naquela situação terrível. Mais uma porção de gente que estava preso com eles também, que iam ser mortos. E dando à luz ali sozinha, Felicidade gritava de dor na hora do parto. Vocês imaginem uma mulher dar à luz num parto, numa situação dessa? E um soldado romano disse para ela: você está gritando aqui agora porque você vai dar à luz? Eu quero ver quando eu jogar você lá para os animais selvagens. Vocês sabem o que a Felicidade respondeu? Aqui quem está sofrendo e chorando é Felicidade. Lá não serei eu. Lá será o Senhor que vai estar sofrendo em mim. Então lá eu não terei medo, lá eu não chorarei. Que beleza, gente. E lá as duas morreram, jogadas para os animais selvagens, no anfiteatro de Cartago, lá por volta do ano 200 e pouco, na perseguição terrível daqueles imperadores, Trajano, Diocleciano, Domiciano, Vespasiano, Aureliano e etc. Bonito que Felicidade disse: lá, quando eu for jogado nas arenas, não serei eu que estarei sofrendo, Ele estará sofrendo em mim. Eis que eu estou convosco todos os dias. Então na Santa Ceia, Jesus cria então o cumprimento da sua promessa. Como é que Ele vai estar conosco todos os dias? A Eucaristia. Então Jesus arranja um jeito, inventa um jeito de estar no meio de nós. Felizes de nós que acreditamos nisso, que em cada sacrário da terra o Senhor está presente. A igreja o chama de o prisioneiro dos nossos sacrários. Por quê? Porque Ele quer estar conosco todos os dias. Quer que você o receba na sua alma. Como é bonita aquela oração que a gente reza antes da comunhão, né? Senhor Jesus Cristo, Teu corpo e sangue que agora eu vou receber, não seja para mim causa de juízo e de condenação, mas seja remédio, sustento para a minha vida, né? Por isso que é importante a gente comungar bem, né? Em estado de graça, porque São Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Aquele que come e bebe o corpo do Senhor indignamente, sem se examinar, ao invés de receber remédio e sustento para a sua vida, recebe a própria condenação. Você reparou que Judas comungou antes de trair Jesus? Judas participou da Santa Ceia. Judas comungou. Só que ele comungou em pecado mortal, porque ele já tinha decidido negar Jesus, trair Jesus. Então São João diz: assim que ele comungou e ele saiu, o demônio entrou nele. São João escreve isso lá na Santa Ceia.
E ele foi trair Jesus. A gente precisa comungar, até todos os dias se for possível, mas não pode comungar em pecado mortal. É por isso que existe a confissão, que o sangue de Cristo lava a nossa alma. Uma das coisas mais importantes da nossa vida. Eu gosto de repetir isso, não sei se vocês já perceberam, mas qual foi a primeira coisa que Jesus fez tão logo ele ressuscitou? Você se lembra? No domingo da ressurreição. Ele deve ter ressuscitado na madrugada, 2, 3 horas da madrugada, ninguém sabe exatamente. Mas logo de manhã, ele aparece para os discípulos que estão reunidos nos cenáculos, a portas fechadas com medo. E ele entra sem precisar abrir a porta, porque agora ele já está ressuscitado. Seu corpo é o mesmo corpo, mas não ocupa mais espaço, e nem depende mais do tempo. Então ele entra no cenáculo sem abrir a porta e sem rasgar as paredes. E o que ele faz? A paz esteja convosco. 3 vezes, a paz esteja convosco, porque eles estavam apavorados. Eles achavam que os judeus agora que tinham matado Jesus iam matá-los todos. Então eles estavam trancados no cenáculo. Esse cenáculo que existe lá em Jerusalém, a gente o visita quando vai à Terra Santa. E o que Jesus diz em seguida para eles? O evangelista São João narra, João 20, 22. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Porque o Espírito em hebraico, ruá, significa sopro, vento. Então o evangelista diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E disse a eles: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não. Cura a AIDS, se o aidético não tomar esse remédio. Não adianta Jesus ter vencido o pecado, a morte, o inferno com a sua morte e ressurreição, se você não beber o remédio da redenção. Então ele fala para os apóstolos: a quem vocês perdoaram os pecados, eu conquistei o perdão, vocês vão distribuir o perdão, meu sacerdote. Está entendendo? Por que a gente confessa com o sacerdote? Seria um alívio para os sacerdotes se nós pudéssemos confessar direto com Deus, porque todo sacerdote sabe que é uma cruz ficar no confessionário 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, como ficava São João Maria Vianney. Mas ele fica ali porque ele sabe que ali ele arranca o pecado, um por um. Jesus quer arrancar o pecado de nós, um por um. Ele quis assim. Nós temos que fazer assim. Ou nós vamos arrancar essa página do Evangelho. A quem vocês perdoaram os pecados. Não sou eu. Eu conquistei o perdão. Eu conquistei o que vocês não podiam conquistar. Nenhum homem na face da terra poderia oferecer a Deus Pai um sacrifício. Por isso o cordeiro foi imolado. Esse cordeiro que São João Batista diz que tira o pecado do mundo. Olhe bem para esse cordeiro. Você sabe o que significa essas 7 cruzes que estão aqui embaixo? Veja cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que são 7 cruzes? Porque simbolizam os 7 sacramentos. É pelo sacramento que o sangue do cordeiro, a redenção que o Senhor conquistou, atinge cada um de nós e nos salva e leva para o céu. Começa no batismo e vai até a unção dos enfermos. Mas tudo vem do poder redentor do sangue de Cristo. Por isso que São João Batista diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio ao mundo para outra coisa, meus irmãos. Tudo o resto que Jesus fez, curar leprosos, multiplicar pães, faz parte da salvação, do mistério da redenção. É o amor. Mas a essência é o Cordeiro de Deus imolado que tira o pecado do mundo. Você sabe que os judeus faziam isso todos os dias, não é?
Se você pegar lá o livro do Levítico, tem lá o chamado holocausto perpétuo. O que é o holocausto perpétuo? Para os judeus, o dia começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Então, todos os dias, no altar do templo, o sumo sacerdote imolava um cordeiro de 1 ano, sem defeito, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Para quê? Para que o sangue daquele cordeiro, diante de Deus, tirasse o pecado do povo. É claro que aquele cordeiro, aquele sangue, não podia fazer nada disso, era apenas um símbolo para mostrar quem é o verdadeiro cordeiro. Por isso que São João Batista aponta: eis o cordeiro de Deus. É ele, Jesus, que tira o pecado do mundo. A maior desgraça do mundo chama-se pecado. O catecismo da igreja diz que é o pior mal para o pecador, para a igreja e para o mundo. A realidade chamada pecado. Por isso que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Você entende o horror do pecado? Sabe quando? Quando você olha para o Cristo na cruz e você vê o que o pecado fez do Cristo. O que foi preciso ele passar para tirar o nosso pecado. Aí você vê o horror que é o pecado, a hediondez do pecado. Foi preciso que um Deus se fizesse homem e morresse numa cruz, para que nós pudéssemos ficar livre do pecado e consequentemente livre do inferno e ganhar o céu. Que bonito, gente. Essa é a nossa fé. Então Jesus, na quinta-feira santa, ele institui a Eucaristia, que é o quê? É a presentificação do seu sacrifício. É outra coisa que eu não sei se todo mundo entende. Nossos irmãos protestantes, que não entendem isso, não estudaram a teologia católica, eles pensam que em cada missa que a gente celebra, em cada Eucaristia, a gente mata Jesus de novo e ressuscita Jesus de novo. Ora, isso seria uma blasfêmia. Por que eles não aceitam a missa? Porque eles falam: vocês católicos são blasfemos. Vocês matam o Cristo pelo menos 400 mil vezes por dia. Porque a igreja tem 400 mil sacerdotes. Se cada um celebrar uma missa por dia, são 400 mil missas por dia. Eu já fiz a conta, são 4 missas por segundo que se celebra na face da terra. Não, e não. Nós não matamos o Cristo 400 mil vezes. É a única morte de Cristo. É a única paixão de Cristo. É a única ressurreição de Cristo que se torna presente no altar. Estou entendendo? Não é repetição, não é multiplicação, não é fazer de novo, não. Mas como, professor? Como se esse negócio aconteceu há 2000 anos atrás? Como é que um evento de 2000 anos atrás se torna presente aqui agora? Aí tem uma coisa muito importante que você precisa entender. O tempo não existe para Deus. O tempo só existe para nós. Quando Jesus disse: eu estarei convosco hoje, ele quer dizer o seguinte: no presente e sempre. Tem um teólogo chamado Karl Rahner. O Karl Rahner disse assim: Deus é um instante que não passa. O que quer dizer isso? Para Deus não tem passado nem futuro. Deus é um instante. Não existe o tempo. Vocês viram que agora os físicos descobriram, agora no mês de março, como é que começou o universo. Como é que Deus criou o universo? O Big Bang. Está provado fisicamente. Descobriram o bóson de Higgs que faltava. Agora os físicos descobriram que a onda gravitacional realmente marcou a radiação cósmica de fundo do Big Bang. Está provado como é que Deus começou o mundo do nada, de uma partícula chamada singularidade, de tamanho infinitamente pequeno, massa infinitamente grande, temperatura de bilhões de graus. Ali o universo começou a acontecer. Um show da criação que os físicos hoje estão entendendo. Eu, como sou físico, fiz meu doutorado em ciências aeroespaciais, eu paro para louvar a Deus que não estou lendo essas coisas.
Porque é a ciência moderna que está provando que Deus existe, que Deus criou o mundo, e Deus criou o mundo a partir do nada. 3 físicos chineses, na semana passada, escreveram um artigo numa revista física importantíssima, dizendo: o mundo foi criado a partir do nada, do vácuo. Ou seja, os físicos estão dizendo: Deus criou o mundo do nada, e Deus cria do nada. Que coisa maravilhosa, gente. A gente fica extasiado quando pensa nessas coisas, né? Então, a nossa fé vai revelando tudo isso. Essa quinta-feira santa, Jesus institui a Eucaristia. Ele se torna presente. É o sacrifício dele. Não é a repetição. Mas você pergunta: como que não é repetição? Eu vou te explicar. A teologia tem uma palavra que ela chama de teândrica. O que quer dizer teândrica? É a junção de 2 palavras: theos, que quer dizer Deus, e anthropos, que quer dizer homem. Do theos, anthropos, deu teândrica em português. Isso quer dizer o quê? As ações nossas são ações de homens, amarradas no tempo. As ações de Deus não. Porque para Deus não existe o tempo. O tempo, segundo os físicos, começou a existir no começo do Big Bang. Por isso que eu citei o Big Bang. Antes de Deus criar o universo, não existia o tempo. O tempo não manda em Deus. Então, entenda isso agora, pelo amor de Deus. A paixão de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, não é passado nem futuro, é um eterno presente, é uma ação teândrica. É uma ação humana e divina, que o tempo não elimina, o tempo não envelhece, o tempo não torna caduca. Você entendeu? Essa palestra que eu estou fazendo aqui, quando eu acabar de fazer, ninguém mais vai poder assistir ao vivo. Você vai poder escutar uma fita, você vai poder escutar um vídeo, mas ao vivo você não vai mais ver. Porque o tempo consome a ação humana, mas o tempo não consome a ação de Deus. Então, Jesus, na Santa Ceia, ele institui o sacerdócio cristão católico. É a única religião que tem sacerdote. Com o poder que o sacerdote católico tem. Ele disse: fazei isto em memória de mim. O quê? Aquilo que ele tinha dito: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ele deu ao sacerdote o poder de tornar presente o Calvário. O Calvário, o mesmo, o único, irrepetível. Não é multiplicação, não é repetição, é o único. Você está entendendo? Nós não matamos o Cristo de novo, e nem o ressuscitamos de novo. Nós celebramos a única e mesma paixão de Cristo, porque a ação dele é teândrica, o tempo não consome. E o sacerdote in persona Christi, ou seja, quando o sacerdote celebra, a palavra é do sacerdote, mas o poder de transformação é de Cristo. Por isso que o sacramento desce de Cristo. Quando a igreja batiza, não é simplesmente o ministro que batiza, é Cristo que batiza. Quando o padre consagra, não é o padre simplesmente que consagra, é Cristo que consegue através do padre. Quando a igreja ministra o casamento, a unção dos enfermos, é o próprio Cristo que age. A teologia tem até uma expressão para explicar isso. O sacramento é diferente do sacramental. O sacramento é ex opere operato. O sacramental é ex opere operantis. Isso quer dizer o que em latim? O sacramento é operado por Cristo. O sacramental é operado pela fé. Como assim? Como assim? Se o padre consagrar a Eucaristia, ele estiver em pecado mortal, mas ele é padre de verdade, a consagração valeu? Valeu. Ainda que ele esteja em pecado mortal. É claro que ele comete outro pecado, mas o sacramento valeu. Por quê? Porque o sacramento não depende dele, da santidade dele. É o Cristo que opera. Se você fosse confessar com um padre, que é padre de verdade, mas que está em pecado mortal,
E ele te der absolvição, você sai perdoado, você sai perdoado. Ele comete mais um pecado, você sai livre de todos os seus pecados. Porque o perdão não é dele, é do Cristo através dele. Você está entendendo? Você abriu a torneira, sai água. Não importa se a torneira é de ouro, se é de plástico ou se é de metal. Se tiver água, abriu a torneira, sai água. Não depende da torneira, depende da caixa d'água. Isso é o sacramento. Já o sacramental não. A bênção que você recebe, o crucifixo que você usa, aí depende da sua fé. Aí já não é o Cristo que age in persona Christi, porque o sacramental não precisa nem ter um ministro, é você e Deus. Então aí depende da sua fé. Se você tiver fé, o sacramental é válido. Se você não tiver fé, não é válido. Entendeu? Então o Cristo institui, meus irmãos, o sacramento da sua presença no meio de nós. E não só o sacramento da sua presença no meio de nós, que nós guardamos com carinho no sacrário, mas ele institui o seu sacrifício perene, eterno, até ele voltar. Por quê? Porque você nem eu, nós estávamos lá no Calvário, mas na hora da missa você está presente no Calvário. O mesmo. Tem gente que diz assim para mim: puxa, eu queria ser como vocês, que vão nessas peregrinações lá na Terra Santa e vai lá no Calvário e põe a mão no buraco onde a cruz foi colocada. É verdade, eu já fiz isso umas 10 vezes. Mas você pode pôr a mão no Calvário quando você está na missa. A missa é o Calvário. Você entendeu? É mais do que aquele Calvário que está lá em Jerusalém. Porque na missa, não importa que seja a missa celebrada lá na Basílica de São Pedro, ou a missa celebrada na menor aldeia do mundo, se tem um sacerdote autêntico, ordenado por um bispo, o Calvário se torna presente. O sangue derramado do Senhor, o mesmo, não é outro, não é repetição, está naquele cálice. E o Cristo está naquele pão. É o maior milagre da história da humanidade. A igreja deu o nome a esse milagre de transubstanciação. O que é transubstanciação? A substância se transforma. O que quer dizer isso? Eu vou tentar explicar. Cada um de nós tem aquilo que nós chamamos de essência, natureza ou substância. São 3 palavras que na teologia é a mesma coisa. Qual é a nossa essência? É uma essência humana. A nossa substância, a nossa natureza, é uma natureza, uma essência, uma substância humana. Deus tem uma natureza divina. O animal tem uma natureza animal. É diferente. O animal não pensa. O animal não tem inteligência, liberdade, vontade, memória nem consciência. Nós temos. A nossa natureza é uma natureza superior à dele. E Deus tem tudo. É infinito. Então o que é uma transubstanciação? É a mudança da essência do ser. Daquele que existe. Então vou dar um exemplo. Quando Jesus faz o milagre da transformação de água em vinho, o que ele fez? Ele transformou a essência, a substância, a natureza da água em vinho. A natureza do vinho é diferente da natureza da água. Ele fez um milagre. Ele transformou a natureza. O que ele faz na Eucaristia? Na Eucaristia ele transforma a natureza do pão no corpo dele. Ele transforma a natureza do vinho no sangue dele. São Leão Magno dizia para ele: é fácil. Se ele pode transformar água em vinho, ele pode transformar vinho em sangue. É mole para ele. Ele é Deus. A Deus nada é impossível. Ele não transformou água em vinho, pode transformar vinho no sangue dele. Ele pode transformar o pão no corpo dele. O Concílio de Trento chamou isso de transubstanciação. Não é uma mudança da aparência. Vejam bem. O pão continua cor de pão, gosto de pão, tamanho de pão, peso de pão. Mas não é mais pão. Por quê? Porque a natureza, aquilo que é invisível, agora é o corpo de Cristo. Você fala: como? Explica esse negócio direito. Gente, milagre não tem jeito de explicar direito.
Mas eu vou colocar mais uma coisinha. O que faz você ser pessoa humana? É o seu peso? Não. Tem sujeito com 150 quilos, tem outro com 50 quilos, então não é o peso. O que faz você ser um ser humano é a sua cor? Não. Tem gente branca, negra, amarela, cor de rosa. O que faz você ser uma pessoa humana é o dinheiro que você tem? É a sua beleza física? É a cor do seu cabelo? Não. O que faz você ser um ser humano? O que é? É você ter uma alma humana, que é invisível. É na alma humana que está aquilo que você tem de humano que o animal não tem. Ou seja, inteligência, liberdade, vontade, consciência. Isso o animal não tem porque ele não tem alma. Então, aquilo que é a nossa natureza, a nossa substância, a nossa essência é invisível. Por isso que o Cristo toca a natureza do pão e o pão continua branco, parece um pão, mas aquilo que é invisível no pão, aquilo que faz o pão ser pão, como faz a sua alma ser a sua identidade cristã, aquilo que é invisível no pão não é mais pão, é o corpo de Cristo. E a mesma coisa no vinho. Você entendeu? Eu sei que é difícil entender isso. Tem milagre que Jesus tocou a substância e tem milagre que Jesus tocou a aparência. Por exemplo, não é? Quando ele faz a transubstanciação do pão e do vinho, ele tocou apenas na natureza, ele deixou a aparência de pão e de vinho sem mexer. Por quê? Porque se o pão se transformasse em carne dele, nós não podíamos comungar. Se o vinho se transformasse em sangue, ninguém podia. Então o que ele faz? Ele toca a natureza, mas ele não toca a aparência. Está entendendo? Já lá quando ele transformou pão em vinho, água em vinho, lá ele tocou o quê? A aparência. A água deixou de ter gosto de água, passou a ter gosto de vinho. Então ele não tocou só a natureza, ele tocou a natureza, mas ele tocou também a aparência. Está entendendo? Na Eucaristia ele tocou só a natureza, deixou a mesma aparência. E quando ele multiplica os pães, ele pega 5 pãezinhos e mata a fome de 5.000. O que ele fez? Ele não tocou na natureza, ele tocou só na aparência. Ou seja, o pão continuou pão, só que não são mais 5, são 5.000, são 10.000, são 20.000. Aí mudou a aparência. Então o que a igreja ensina? Que a Eucaristia, o Cristo se esconde na aparência do pão e do vinho. Tem gosto de pão, tem gosto de vinho, é o véu do sacramento, mas ali embaixo está o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. É uma aula de teologia da Eucaristia, já que hoje é o dia da Eucaristia. Faça um esforço de você entender isso. Isso aumenta a nossa fé, essa é a nossa fé. Isso é muito bonito, né? Isso é amor de Jesus para conosco. Depois de ele ter dado a lei do amor, ele faz esse gesto de amor que é transformar a Eucaristia. Não tem aquela música que canta, prova de amor maior não há? Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Quer dizer, e ele doa a vida se transformando em pão. Eu queria que vocês notassem o seguinte, gente. Cada sacrário que você for, em cada igreja que você entrar, ele está ali. Ele, com a mesma glória que ele está no céu. Só que essa glória está escondida. Por que no sacrário ele esconde a sua glória? Ah, gente, eu escrevi um livro. Eu chamei esse livro O Segredo da Sagrada Eucaristia, que eu fiz uma síntese de 5 livros de um grande santo doutor, de um grande santo da igreja chamado São Pedro Julião Eymar. São Pedro Julião Eymar foi um santo assim devotíssimo da Eucaristia. Ele escreveu 5 volumes. Eu peguei os 5 volumes, resumi num livro que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. São Pedro Julião Eymar explica ali coisas maravilhosas. Uma coisa que ele diz é o seguinte: por que o Senhor se esconde lá no sacrário? Porque se ele mostrasse a você a glória dele, você morria na hora. Porque ninguém consegue ver a glória de Deus e continuar vivo. Eu pergunto a você, você consegue olhar para o sol ao meio-dia?
Nem faça isso, porque você pode queimar a tua retina. Não faça isso. Ora, se você não consegue olhar nem para o brilho do sol, que é um entre trilhões que existem no cosmos, se você não consegue olhar o brilho de uma estrelinha dessa, você vai conseguir olhar o brilho do Criador? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Quem é esse Deus? Continua com seus braços erguidos. Se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá?